Boa noite, querida Igreja de Cristo. Boa noite, irmãos. Como é bom, né? Poder louvar, adorar, servir ao Senhor nessa noite. Nós estamos no mês de setembro, né? O ano já está indo embora. Já estamos no mês 9. O ano está passando. E nós estamos no mês de missões nacionais. E nesse ano de 2024, a nossa junta de missões nacionais escolheu o tema Jesus transforma. É um tema que é até muito utilizado pela nossa junta de missões. Eu tenho, aquela camisa amarela, é muito comum usada pela nossa Cristolândia, é usada também pelos missionários. Então, é um tema muito conhecido. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 e 18. A Junta de Missões separou essa divisa, esse texto, versículo 17. Mas nós vamos ler também o versículo 18, pela importância da temática, para que possamos compreender melhor o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 18 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém? Nas clássicas, que é mais comum os irmãos lerem alguém recitando esse versículo, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, que transforma, que muda a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, compreender que o Senhor quer transformar as nossas decisões, transformar a nossa vida, transformar o nosso íntimo, transformar o nosso ser, para que possamos, ó Deus, em encontro à vida eterna, através de Cristo que nos reconciliou, nos deixamos ser criaturas sendo filhos de Deus. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Então, quando nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo, tem 3 temas específicos ali na carta. O primeiro tema é o ministério da reconciliação. O desejo e o objetivo de Paulo, que eram o quê? A reconciliação entre ele e o povo de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja um pouco problemática. Eu gosto da Bíblia, que a palavra de Deus ela não esconde os erros e os acertos, ela aponta. Nós vamos ver os erros de Abraão, nós vamos ver os erros, nós vamos ver o próprio Judas, que negou Jesus. A Bíblia, ela mostra que aquele que escolhe um caminho fora de Deus vai sofrer as consequências da vida. Então, Paulo ali teve um pouco de dificuldade dessa igreja, os irmãos ali problemáticos, os irmãos queriam partidarismo, queria escolher Paulo ou Apolo. Eu não gosto do pastor Jovelino, eu gosto do pastor Cláudio, não gosto do pastor Cláudio, mas gosto do pastor não sei o quê. Aí você vê a pessoa errou com o pastor Cláudio, errou com o pastor Jovelino, errou com não sei o quê. Então, porque a pessoa não está fazendo escolhas que são da vontade de Deus. E Paulo está aqui
né? A vontade de Paulo é reconciliar os membros da igreja, mas o mais importante era a reconciliação entre Deus e os homens. Por isso que Paulo constantemente vai pregar sobre Jesus, vai falar: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, esse mistério da reconciliação é porque Paulo vai apresentar que a única forma de o homem, a humanidade, se reconciliar com Deus é através de Jesus, porque Jesus morreu na cruz. Jesus foi o sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? Substituto. Porque a cruz não era de Jesus, a cruz era minha, era sua, era de todos nós, mas ele tomou a culpa em nosso lugar. O segundo tema que nós conhecemos em Paulo é a doação generosa, e o terceiro é a defesa do apostolado de Paulo. Então, nós temos que entender que transformação, reconciliação são temas que caminham juntos, porque só seremos transformados mediante a reconciliação com Deus, que só acontece em Jesus. Eu posso orar por você, mas se você não viver uma vida em Jesus, você não vai ser transformado. A pessoa que permanece do mesmo jeito, mesmo tendo aceitado Jesus, ela só aceitou Jesus, só levantou a mão, se batizou, mergulhou ali, né? O pastor jogou ele dentro d'água. Mas a transformação de vida é quando você caminha com Cristo. Então, ele transforma a vida, dando uma oportunidade de viver através de Cristo. Por isso que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo está destacando em suas cartas que o homem só pode ir a Deus através de Cristo. Na semana que vem, se Jesus nos permitir, o irmão ali da Casa da Amizade, vai estar dando o seu testemunho de vida. Eu não vou adiantar, mas ele ficou mais de 20 anos perdido no mundo, e o filho dele não esqueceu dele, ou seja, não desistiu dele, e ele voltou para Jesus e hoje tem uma vida transformada. E ele vai aqui falar do seu testemunho. Irmãos, não existe vida que não possa ser mudada por Cristo. Agora, nós precisamos entender que Deus nos transforma de pecadores em filhos dele através de Jesus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas se você não quiser morrer, você precisa voltar para Jesus, para que você abandone o seu pecado, para que você deixe o seu pecado, para que você deixe se transformar. Irmãos, eu falo para vocês, o pecado, ele entra na família, na vida, e vai destruindo. Eu tenho descoberto a história, né, da minha família, e eu vi que quanto às decisões que a minha mãe tomou, que não deveriam, porque foi cobrir o pecado do outro. Eu já contei para os irmãos, né? Minha mãe, a sua prima quis fazer um aborto clandestino e chamou a minha mãe para participar. Minha mãe não deveria ter ido. A prima da minha mãe morreu, a salvação pertence a Cristo, eu não posso condenar ela, né? Mas a minha mãe ficou com a sequela do problema psiquiátrico durante toda a sua vida, porque acolheu o pecado. Se você acolher o pecado, irmão, dentro da sua casa, não vai destruir só a pessoa que está escolhendo o pecado, vai destruir todos, o casamento, o filho, a filha, o esposo, a esposa, o negócio vai ficar difícil. Mas tem um passo que nós precisamos tomar. Primeiro ponto que a gente vai aprender: Jesus transforma aquele a quem se permite. O versículo diz aqui: se alguém está em Cristo, na nossa tradução, quem está unido. Então, qual é o primeiro passo? Sou eu que tenho que dar. Eu preciso estar em Jesus. É muito interessante que o verbo estar, né? O verbo estar ali no grego é ser, existir.
acontecer, estar presente. Eu já ensinei os irmãos que quando começaram a chamar as pessoas de cristãos, são pequenos Cristo. Então, se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Cristo deve existir em mim. Por isso que o mundo olha e vê o nosso testemunho, se nós estamos vivendo para Jesus ou não. Nós aprendemos que o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê somos nós. O Billy Graham vai dizer que nós somos os sermões que o mundo está observando. Qual é a mensagem que você está transmitindo através da sua vida, do seu vizinho, do seu familiar, para onde você trabalha? Vai depender muito da decisão que você está tomando. E ele vai dizer, se alguém está em Jesus. E essa preposição ali no grego é assim, denotado posição fixa de lugar, tempo ou estado, por implicação instrumental mediante a construtividade de uma relação do descanso. Resumindo, significando estar em, é existir em Cristo no sentido de estar presente nele e ele em mim, em todo o tempo, lugar, mediante a minha relação construtiva com ele. Relacionamento com Deus é um relacionamento de construção. Eu não posso, hoje eu vivo para Jesus, amanhã eu não vivo para Jesus. Hoje eu vivo para Jesus, amanhã eu não vivo para Jesus. É um relacionamento, é todo dia. Todo dia eu preciso orar, todo dia eu preciso ler a Bíblia, todo dia eu preciso buscar a Cristo, para que Cristo viva em mim. Como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo para o Filho de Deus. A minha vida tem que ser mediante a Jesus. E lá em João 15, 5, 6, assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu, olha só, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são jogados no fogo, onde são... Então Jesus é a videira. Se o ramo sair da videira, o que ela faz? Seca, ela morre. Ela não serve para mais nada. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 3, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Deus fez isso, Deus fez com que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o... Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo... Porque todo mundo usa o versículo. Não, nenhuma condenação há para quem em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a sua própria vontade, que é a carne, mas segundo a vontade de Deus. Então, Jesus transforma aquele quem se permite transformar. Irmãos, permita Jesus transformar o seu coração. Se permita Jesus transformar a sua vida. Se você está unido com Jesus e Jesus com você, você pode ser transformado. Nós temos aí testemunhos e mais testemunhos de pessoas que foram alcançadas e transformadas pela graça de Deus. Pessoas que você olhava, não é impossível essa pessoa mudar. E Jesus foi lá e mudou. Mas só se a pessoa permitir. Se eu não permitir, Jesus não vai mudar a minha vida. Que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Olha a diferença. Então Jesus está sempre batendo a porta do nosso coração. Agora, a porta do coração é uma porta que só tem a fechadura por dentro. Só você pode abrir. Ninguém pode abrir. Agora o diabo não. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele vem e mete o pé nas portas do seu coração, entra, transforma o seu coração no mais escuro possível,
bota pensamentos horríveis. Por isso que você vê aí pai matando, pai matando filho, filho matando pai. Isso tudo porque o diabo veio para matar, roubar mas eu vim para que tenha vida e a abundância é a vida eterna. Só que aí você precisa não escolher o mal e escolher Jesus. Segundo ponto que nós podemos aprender com esse texto: Jesus transforma em nova criatura. O texto continua, onde ele diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura ou na nossa tradução, é uma nova pessoa, nova criatura ou criação. Aqui eu preciso os irmãos entenderem. Infelizmente é errado dizer que todos são filhos de Deus. Pastor, nós todos não somos filhos. Não. Nós éramos filhos de Deus antes de Adão e Eva pecarem. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. Deus é pecador? Depois que o homem pecou, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Porque o pecado original. Por isso que todo mundo que nasce pecador, por causa do pecado original. Então Jesus veio o quê? Nos reconciliar. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura ou criação. Só em Jesus nós vamos tornar. Por isso aqui está o ministério da reconciliação, aonde Deus reconcilia a humanidade pecadora e perdida, que não é mais filha de Deus por causa do pecado, em Jesus nos tornando amigos e filhos de Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e esse deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, eu sou filho de Deus. Se você não tiver Jesus, você é uma criatura e não é filho de Deus. Tá? Na palavra. Lá em Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, mais uma vez, agora Paulo falando, não só João, baseando que nós só somos filhos de Deus com a nossa fé em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 2:20 você conhece muito bem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso viver para Jesus para que eu me torne filho de Deus. Em um outro texto que eu gosto muito, Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quando mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós estávamos mortos, não havia possibilidade de reconciliação, por causa, mesmo que hoje o pastor quisesse morrer pela humanidade, não posso. Porque eu sou um pecador. O cordeiro que tinha que ser sacrificado é um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem pecado. Aí Jesus foi lá e fez o sacrifício perfeito. Ele se tornou o cordeiro de Deus por nós, morrendo na cruz por nós, para nos darmos o direito de sermos transformados. Ou seja, Jesus transforma em nova criatura. Você é uma nova criatura? Só será se você estiver em Cristo. É uma nova criatura, é uma nova pessoa, toma novas decisões, tem uma nova mente. Porque o que é arrependimento, como já ensinei no culto de quarta-feira? É mudança de mente. Tem pessoas que não mudam a sua mente, continua a mesma coisa e não se arrepende. Tem um remorso ali porque errou e pede perdão, mas o verdadeiro arrependimento é quando você muda a mente, você deixa a sua mente ser transformada por Jesus. Terceiro ponto que nós aprendemos com esse texto: Jesus transforma o nosso presente. As coisas velhas já passaram. O nosso passado ficou lá atrás.
Então, irmãos, a transformação que Jesus realiza em nossa vida faz com que olhamos para o passado não com tristeza, mas sabe com o quê? Com gratidão. Olha lá, olha da onde Jesus me tirou. Olha da onde Jesus o quê? Me resgatou. Quem tem uma nova criatura em Cristo Jesus, entende as coisas velhas já se passaram, ele vai olhar para os seus erros do passado, não vai ficar triste, mas vai agradecer: Senhor, da onde foi que o Senhor me tirou? Olha o que o Senhor mudou, olha o quanto o Senhor mudou a minha vida, olha o quanto o Senhor transformou a nossa vida. Lá em Colossenses 1, 21 a 23, assim: antes vocês estavam separados de Deus e eram o quê? Inimigos deles por causa da sua disposição interior e do mau procedimento de vocês, dos erros, das más escolhas. 22. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentarmos diante dele santo, sem culpa e livre de toda a acusação, desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Não podemos abandonar o Evangelho, não podemos abandonar a palavra, porque Jesus transformou o nosso presente. Porque o passado fez o quê? Já ficou para lá, irmão, já passou. Eu não tenho que ficar olhando com saudades do mundo, ou pensando no que eu vivi, o que eu tive, o que eu obtive. Não, eu tenho que viver o agora, viver o Cristo, viver em Jesus. Lá em Romanos 6,11 diz assim: assim vocês também se consideram de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmão, nós estávamos mortos em pecado, olhando, tentando, querendo fazer os erros. Como eu vejo com os irmãos, já fui funkeiro, já fui do mundo, perdi amigos nas drogas, e tenho hoje amigos que eu oro para que se voltem para Deus. Então agora eu olho para o meu passado: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou de lá, o Senhor me resgatou, o Senhor transformou o meu presente. Eu tenho que viver esse presente, viver Jesus, falar de Jesus, pregar Jesus, andar por Ele e com Ele e viver para Ele. Quarto ponto: Jesus transforma o nosso futuro. Diz o quê? Já chegou o que é novo. Então o texto diz: todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje você vive em quê? Em novidade de vida. Você vive para o Evangelho. E lá em Efésios 2, 13 a 18, diz assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, e sim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, e vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Depois, por meio de ambos, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Então, eu e Jesus somos um só pela sua morte na cruz. Então, Jesus transformou também o meu futuro. Hoje eu vivo para Jesus. Eu só penso em fazer a vontade dele. Eu só estou vivendo para fazer a sua vontade. Se você não entende isso e não compreende isso, você ainda não foi transformado por Jesus. Você tem que olhar para o amanhã pensando: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou viver para Jesus. Eu não sei se vou estar vivo ou morto, mas se eu estou vivo, eu estou com Jesus.
e Ele está comigo, porque Cristo vive em mim, e eu agora preciso tomar a decisão de viver. Então, o meu presente e o meu futuro é Cristo. É só isso que importa. Você deixar ser transformado por Jesus é entender que agora você vai caminhar somente pelos passos do Mestre, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem outra forma de você chegar a Deus a não ser por Jesus. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, porque naquele grande dia, quem não estiver com Jesus vai ser condenado para a vida de perdição. Agora, aqueles que estiverem em Cristo Jesus vão viver a vida eterna com Ele. E para concluirmos, conclusão, andar com Jesus é viver em novidade de vida. Jesus transforma a nossa vida integralmente. Só se eu permitir, somente se eu deixar. E lá em Romanos 6:4 assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma nova. Jesus morreu. Por isso que no batismo, o símbolo, do pastor pegar a pessoa e mergulhar, porque ela está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, vivendo para Jesus. E hoje eu te convido a ter uma nova vida em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Senhor, eu não consigo, claro que você não vai conseguir. Ninguém consegue mudar sozinho, somente através de Jesus. Então tome uma decisão com você e Ele. Não é uma decisão com o pastor, com a igreja, é você e Ele. E você vai ver o quanto Jesus pode e vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida, porque Jesus transforma. Porque Jesus, como nós cantamos, Jesus transformou o meu viver. Então hoje, se você quer mudar de vida, você não precisa de dinheiro, claro que o dinheiro é bom, você não precisa ficar milionário, não, você precisa de Jesus. Porque tudo aquilo que você não tem, Jesus vai dar ao seu coração, vai mudar a sua mente, vai mudar o seu coração, vai te dar amor, vai te dar graça, vai te dar paz, e você vai passar a viver para Ele, porque Jesus transforma. Amém? Oremos. Excelso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela leitura e a explanar da Tua Palavra. Senhor, que nós possamos entender que sem Ti nada seremos e nada podemos fazer. Pai, que o nosso coração possa ser entregue completamente ao Senhor. Possamos ter na nossa vida a mesma palavra de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu desejo viver somente para o Senhor, buscar a Tua vontade, porque o Senhor, quando esteve diante ali, aproximando a sua morte e crucificação, o Senhor orou e disse: Pai, se for da Tua vontade, aparte de mim esse cálice, mas não seja aquilo que eu quero, mas que Tu queres. Que nós possamos viver em novidade de vida, viver para a vontade de Deus, esquecer os nossos maus desejos, nossos erros que ficaram lá atrás. Tudo se passou, eis que tudo se fez novo em Cristo, e hoje nós somos nova criatura no Senhor. O Senhor transforma, o Senhor muda a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento. Pai, entregamos a nossa vida a Ti, para que possamos viver em novidade de vida. Nós pedimos essas bênçãos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.